Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática do PET do terceiro ano do ensino médio. PET de número 2 de 2021. Atividades da semana de número 2 que se encontram aí a partir da página 31 do nosso PET. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão, hein? E é claro, curta também o nosso vídeo. No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, os estudos do PET nos direcionam para o estudo da equação geral da reta e também da equação reduzida da reta. Eu vou fazer os exercícios aqui, mas se você quiser saber mais sobre esse tema, clica nesse card aqui, ó. São aulas que eu fiz sobre equação geral e equação reduzida da reta, tá bom? Mas vamos lá, atividade número 1. Complete a tabela. Pessoal, aqui olha, a tabela colocou a equação da reta no seu formato reduzido. Qual que é a equação da reta no formato reduzido? É esse aqui, ó. Y igual a x mais b, que é a mesma estrutura de uma função que você estudou. É a função afim, tá bom? Também conhecida como função do primeiro grau. É claro, dependendo do livro que você for olhar, ao invés de A e B, ele usa outras letras. Ele pode usar M e N, mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, essa é a estrutura da equação reduzida. O A e o B são chamados de coeficientes, ou seja, são números reais. O A é um coeficiente chamado de angular. Por que ele é chamado de coeficiente angular? Porque ele determina o ângulo de inclinação da reta. Aqui no PET, ele chama esse coeficiente angular, ele chama ele de inclinação. Toda vez que ele fala do A aí, ele fala a inclinação, tá bom? O B é chamado de coeficiente linear. Então vamos lá. A partir daqui, olha, vamos preencher essa tabela. Quem é a inclinação? Tá vendo? Olha, ele vai falar do coeficiente angular. Eu particularmente não gostei dessa nomenclatura. Eu prefiro falar coeficiente angular. Eu acho melhor. Mas ele gostou de chamar de inclinação, vai entender, né? Inclinação. Quem que é a inclinação? A inclinação, ó, é o A. E o A é um valor numérico que acompanha o x. Nós chamamos de termo dependente do x, ó. Quem depende do x aqui é o 2. Quem depende do x aqui, ó, o termo dependente do x, é o menos 3. Tem x aqui? Não tem, né? Então, nesse caso aqui, não tem a inclinação, né? Não tem o coeficiente angular. Então, a inclinação, nesse caso aqui, vou até fazer assim, ó, o A é 2, para a gente poder acostumar com isso aqui, ó, o A. Nesse caso aqui, o A é menos 3. E nesse caso aqui, não tem. Se não tem, quer dizer que o A é 0. Beleza? Agora eu quero o coeficiente linear. Quem que é o coeficiente linear? Ó, o coeficiente linear é o B. Quem que é o B? É o valor numérico. É o termo que está independente do x. É o número que não acompanha x. Nesse caso aqui, ó, esse aqui é o B, esse é o B e aqui é o próprio B, ó. Então, o coeficiente linear aqui, o B vai ser 8. Nesse caso, o B é 10. Nesse caso, o B é o próprio 2021. A raiz. Pessoal, raiz, você já estudou muitas vezes a equação de primeiro grau, né? Aí fala assim, determine a raiz. O que você faz? Você pega a equação, iguala a 0 e resolve, não é? É uma maneira de fazer. Pega a equação, ó, 2x mais 8 igual a 0 e resolve. 2x é igual a menos 8. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. É uma maneira. É chamada de raiz ou de zero da função. A outra maneira é usando fórmula. Se você quiser usar a fórmula, ó, a raiz é menos b sobre a. Ó, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Eu particularmente eu uso pouco isso aqui. Eu prefiro igualar a 0 porque eu acho melhor mostrar de onde sai. Tá bom? Mas aí fica a seu critério. Então eu quero a raiz. Então aqui, ó, nós já vimos que na letra A raiz deu menos 4, ou seja, o x é menos 4. Na letra B, como é que ficaria a raiz? Você pode usar a fórmula, ó, dá certinho também, ó. Menos B, ou seja, menos 10, dividido por menos 3. Vai ficar, ó, x é igual a 10 terços. Dá certinho, quer ver? Ó, dá uma olhadinha, pessoal, ó. Pegando lá, ó,
Menos 3x mais 10 é igual a zero. Menos 3x, passo 10 para o outro lado, é menos 10. Como aqui está negativo, vou multiplicar por menos 1. Então vai ficar 3x é igual a 10. X é 10 terços. Tá vendo? Ó, aqui te dá um pouco mais de trabalho. Se você usar a fórmula, por que existe a fórmula? Para a gente poder ganhar tempo, né? Mas eu particularmente gosto muito de fazer desse jeito. Nesse caso aqui, tem raiz? Aqui não tem raiz. Porque raiz é um valor de x, né? É onde a reta corta o eixo x. Né? É a abscissa do ponto em que a reta corta o eixo x. Aqui não tem o x, ó. Tanto é que nós vimos que o y é zero. Se aqui não tem o x, né, automaticamente aqui, ó, não existe raiz. Tá bom? Tanto é que ele falou, calcule a raiz se existir. Tá bom? Agora, classificação. A classificação é aqui, ó. Crescente, decrescente ou constante. Se o A for maior do que zero, a minha reta é crescente, olha. Nesse caso aqui, o A é 2. Então, essa classificação é crescente. O A é menos 3. Quando o A é menos 3, ó, é menor do que zero. Então, a reta, ela é uma reta decrescente, ó. Decrescente. E o A é igual a zero. Se o A é igual a zero, a reta é desse jeito, ó. É uma reta constante. O PET, ele usa a palavra horizontal. É uma reta horizontal. Eu vou colocar do jeito que está no PET. Mas também a gente pode colocar uma reta constante, tá bom? Então, reta horizontal. Beleza? Vamos fazer então a próxima questão. Vem comigo. Questão número 2. Na vida real, acontece do gráfico de duas grandezas ser aproximadamente uma reta. O gráfico a seguir mostra 5 pontos mais ou menos alinhados. E eu vou colocar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó, ponto P1, P2, P3, P4, P5. Observa que esses pontos, eles não formam uma reta, mas eles estão bem próximo de uma reta, né? Por isso que ele falou mais ou menos alinhado, né? Aí ele mostra aí uma maneira de nós conseguirmos traçar um gráfico nessa situação. E aí ele dá algumas fórmulas, beleza? Baseado nesse exemplo aí da página 32, ele pede para a gente poder fazer então a partir dessas informações da tabela. Então vamos seguir o modelo desse exemplo, tá? Então, ó, tá aqui as informações da tabela para a gente poder fazer a construção. Primeira coisa, pessoal, olha, vamos achar o SX, o SY, o SXY e o SQ. Observe que o SX é a soma dos valores de x, ó. Então, nesse caso aqui, é só você fazer, ó, 1 mais 8 mais 15 mais 23 mais 31. Então, ó, 1 mais 8 mais 15 mais 23 mais 31. Somando isso aqui, vai dar 78. Então, o SX é 78. Ok? Agora o SY, dá uma olhada, ó. É a soma dos valores de quem? Do Y, ó. Se eu somar, é menos 16,5 mais 3 mais 27 mais 44 mais 74. Somando isso, vai dar 131,5. Pronto. Deixa eu só separar assim, ó. 131,5 é o SY. O SXY, eu vou pegar cada par ordenado, ó, cada ponto, e vou multiplicar o x pelo y. Então eu já vou colocar aqui a multiplicação dele, ó. X vezes y, ó. 1 vezes 16,5 dá menos 16,5. Mais x2 vezes y2, 8 vezes 3, 24. 15 vezes 27, aí já vou ganhar tempo, dá 405, ó. Mais 23 vezes 44 dá 1012. E por fim, 31 vezes 74 para ganhar tempo dá 2294. Então essa soma aqui do SXY vai dar 3.718,5. O SQ, o que ele faz com esse aqui, ó? Pega cada valor de x e eleva ao quadrado. Então vamos fazer aqui, ó. 1 ao quadrado é 1 mais 8 ao quadrado, 64. 15 ao quadrado, 225.
23 ao quadrado vai dar 529 mais 31 ao quadrado, 961. Somando tudo isso aqui, dá 1780. Agora sim nós já temos todas as informações para descobrir a partir daí o A e o B, né? Que são os valores que estariam mais ou menos alinhados com a reta, né? Porque a reta tem coeficiente de inclinação, né? E tem o coeficiente linear. Então uma reta mais ou menos alinhada aí com esses pontos, tá bom? Vamos lá então substituir as informações aqui, ó. Agora é só substituir, hein, pessoal? Quem que é o SX? Ó, o SX é 78, ó. Então é 78 vezes o SY, 131,5, ó. 131,5 menos o N. O N é a quantidade de pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E no PET aí ele até colocou, né? Tá aí, N é 5, tá bom? Nesse caso aí, vezes o SXY. Cadê, ó? O SXY, 3.718,50. Então 5 vezes 3.718,5 sobre SX ao quadrado, ó. O SX, 78. Então, ó, 78 ao quadrado menos 5 vezes o SQ. E o SQ, 1780. Observa, pessoal, que ele vai ficar com vários números grandes, né? E no final nós vamos ter um número com muitas casas decimais, ó. 78 vezes 131,5. Já vou colocar aqui, ó, vai dar 10.257, ó, esse produto, ó. 10.257 menos esse produto aqui vai dar 18.000, ó, só número grande, ó, 18.592,5. 78 ao quadrado vai dar 6.084 menos 5 vezes 1.780 vai dar 8.900. Agora nós vamos subtrair 10.257 menos 18.000. Observa que na hora que eu subtrair, o resultado vai ser negativo, né? Vai dar menos 8.335,5. Embaixo também vai dar negativo, ó, menos 2.816. E aí, pessoal, ó, menos com menos é mais. 8.335 dividido por 2.816 vai dar um número com muitas casas decimais, ó. Vai dar 2,96049,716. Tô pegando todas as casas, tá? Do jeito que ele mostrou aí no exemplo, pegando todas as casas decimal. Pronto. Então esse camarada aqui, ó, seria o nosso A aí. O B, nós vamos fazer de forma parecida. Vamos substituir as informações que nós temos. Então vamos lá, ó. Quem que é o SY? O SY está aqui, 131,5. Menos o A. O A é o que eu acabei de encontrar, né? Aí você fala assim, professor, eu posso arredondar? Nesse caso, eu estou seguindo a mesma estrutura que ele nos deu como exemplo, usando todas as casas, tá bom? Se fosse para arredondar, pararia aqui no 96, né? Porque aqui é tudo zero, ó. Beleza? Mas eu vou usar do jeito que está aqui, ó. 2,960049716 vezes o SX, que é 78. Sobre o N, que é 5, ó. Vou fazer essa multiplicação aqui primeiro. Então tá ficando aqui 131,5 menos 2, multiplicado por 78, já vamos pegar aqui, ó, vai dar aqui 238,778, ó. Muitas casas decimais. Dividido tudo por 5. Subtraindo aqui, pessoal, 131,5 menos esse número aqui, ó, vai dar aqui, ó, menos, né? Menos 99,3838
778 dividido por 5. Menos que divide mais vai dar menos. Então o B aqui é um número negativo, ó. É menos 19,877556. Bom, agora nós vamos fazer o gráfico, né, para ver como é que ficaria a reta com esses pontos aí, tá bom? Só mesmo para a gente poder ver como é que ficaria a visualização gráfica. Só o tempo de apagar aqui, vamos lá. Bom, pessoal, o gráfico vai ficar desse jeito, ó. Essa reta em azul, né, é a reta que tem aqui o A e o B como coeficiente angular e como coeficiente linear. Observa que o A é positivo, então a reta, ó, é crescente. O B é negativo. O B é onde a reta corta o eixo Y. Então, ó, é menos 19,87, bem próximo aqui do 20. Como a reta é crescente, eu já fiz uma reta crescente aqui. Porque se for para a gente poder fazer manualmente essa reta, né, atribuindo todos os valores, aqui é muita casa decimal. Na nossa escala aqui, teria que ser uma escala bem maior. Então não é um gráfico feito para ser, não é um gráfico para ser feito à mão, mas normalmente usando softwares matemáticos, tá bom? Então é só para você ter noção, a reta é crescente, ó. Os pontos, como é que eu marquei, ó? Ponto 1 de coordenadas 1 e 16,5 negativo, ó. O x é 1, 16,5 mais ou menos. Observa que a minha escala está de 10 em 10, ó. Então 1 e 16. O x é 8, o y é 3, ó. x8 e o y é 3 aqui. X é 15, está entre o 10 e o 20, né, ó. X é 15 e o y é 27, muito próximo do 30. X é 23, ó, um pouquinho maior do que 20 e o y é 44, ó, um pouquinho maior do que 40, ó. Então esse ponto. X é 31, ó, um pouquinho maior que 30 e o y é 74, ó, um pouquinho maior que 70. Aí eu marquei os pontos. E esses pontos muito próximos da reta, né? É o que ele falou no exercício. São pontos, eles formam quase que uma reta, de tão próximo que eles estão de uma reta, tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Alex ataca novamente. Dessa vez, ele resolveu escrever um código que está aí ao lado para calcular os coeficientes A e B da reta que passa pelos pontos distintos, ponto P e ponto Q. Letra A. No caso do x do P ser igual ao x do Q, a inclinação não pode ser calculada como A igual delta y sobre delta x. Por quê? Pessoal, dá uma olhadinha, olha. Se o x do P for igual ao x do Q, o que é o A? O A é o delta y sobre o delta x. O que é o delta y e o delta x? É a diferença, né? É a variação. O que é o delta y? É o x, por exemplo, x do P menos, perdão, y do P menos y do Q, ou seja, y do P, vou colocar aqui, ó, y do P menos o y do Q. O que é delta x? É a variação do x. Seria o x do P menos o x do Q. Por que é que não dá para calcular se o x do P for igual ao x do Q? Porque se esses dois aqui forem iguais, ó, se esse é igual a esse, quanto que vai dar o resultado aqui embaixo? Vai dar 0. Aí ficaria y do P menos o y do Q dividido por 0. Existe divisão por 0? Não existe, né? 5 dividido por 0 não vai dar 5 e também não vai dar 0. Tá? Então por que é que se eles forem iguais não dá para calcular? Porque o denominador é 0. Ó. Então resposta, ó, o denominador é 0. Portanto, não existe a inclinação. Ou seja, não existe o coeficiente angular. Lembra que ele falou lá no início? A inclinação ele chama do A? Justamente por causa disso aqui, ó. Talvez fique um pouco estranho você fazer desse jeito, mas você pode pensar como número. Ao invés de pensar x, pensa no número, ó. Se o ponto P for 1
e 2, e o ponto Q for 1 e 1. Pensa assim, ó. Olha aqui, esse é igual a esse. Vamos marcar esses pontos ali naquele pequeno plano cartesiano, ó. x1, y2, ó. x1, y2, ó. Fica aqui, ó. x1, y1, ó. x1, y1. Olha os dois pontos como é que tá. Olha como é que vai ficar a reta, ó. A reta vai ficar assim, ó. Vai ficar uma reta que forma 90 graus com o eixo x. Quando fica assim, ela forma 90 graus. Quer dizer que não existe o coeficiente angular. Por quê? Porque 90 graus, a tangente de 90 não se define. Então ficaria mais ou menos daquele jeito ali, ó. Ficaria daquele jeito se eu usar com esses pontos 1 e 1, né? Mas independente do ponto, vai ficar formando com o eixo x um ângulo de 90 graus. Tá bom? Letra B. Vamos pensar aqui na letra B agora, hein? Diz o seguinte, ó. Se o x do P, vamos lá, letra B. Se o x do P for igual ao x do Q. Como é a reta? Ah, ela aqui, ó. Acabei fazendo ela, né? A reta é o quê? Dá uma olhadinha lá no PET, ó. Na página 30, ele coloca reta crescente, reta horizontal, reta decrescente e reta vertical. Ou seja, como que fica essa reta? Ó, observe que é uma reta vertical, ó. Acabamos respondendo aqui, ó. Então, é uma reta, ó, reta vertical. Acabou respondendo ali, até sem querer, né? Aí ele fala assim, ó. E o que se pode dizer sobre a inclinação? Denominador é diferente de zero, portanto, não existe a inclinação. Então, o que eu posso dizer? Não existe a inclinação. Ó, vou colocar assim, ó. Não existe o A. Lembrando que o A é o coeficiente angular que ele chama de inclinação. Letra C. Como é a reta se o x do ponto P for diferente do x do ponto Q? Deixa eu melhorar isso aqui. Do x do ponto Q. E se o y do ponto P for igual ao y do ponto Q. Observa que agora a igualdade é em cima, né? O que vai acontecer, ó? O A é igual y do P menos o y do Q, né, ó? Y do P menos o y do Q sobre x do P menos x do Q. Se esses dois forem iguais, pessoal, aqui em cima, ó, se esse é igual a esse, isso vai dar zero, né? Um número menos ele mesmo, sobre x do P menos x do Q. Zero dividido por qualquer número, e isso aqui eu sei que não vai dar zero, né? Porque os dois são diferentes. Zero dividido por qualquer número diferente de zero, o resultado é zero. Aí ele pergunta aí, ó. Se o x do P for diferente do x do Q, como que vai ser a reta? Se o A for zero, aí mais uma vez, ó. Pega lá na página 30. Quando o A é zero, no exercício número 1 eu mostrei isso. Se o A for igual a zero, é uma reta horizontal. Lembra que eu falei no exercício número 1? Reta horizontal, tá bom? Porque nesse caso aqui o A vai ser zero. Aí ele continua. E quanto vai dar a inclinação? A inclinação é o próprio A, né? Então a inclinação, ó, é zero. Beleza? Então a inclinação é o próprio A, que é zero. Letra D. Explique por que o coeficiente linear pode ser calculado como? Aí ele quer que a gente explique, hein? Por que é que o coeficiente linear, o B, ele pode ser calculado como y do P menos A vezes x do P. Por que é que eu posso calcular desse jeito? Pessoal, vamos pensar na equação reduzida da reta. Qual que é a equação reduzida da reta? Ó, y igual a x mais b. Esse é o coeficiente linear. Ele está perguntando por que é que ele pode ser calculado desse jeito aqui também. Observa que ele só vai passar, ó. Se eu passar esse A para lá de cá e deixar o B sozinho, vai ficar y menos ax igual a b. Invertendo tudo, b é igual y menos ax. Então por que é que ele pode ser calculado desse jeito? Porque é só isolar o b na equação reduzida.
Tá bom? Então, ó, basta isolar o B na equação, ó, vou colocar assim, ó, equação reduzida. Nada além disso. Fez nada demais ali, só isolou o B. Beleza? Letra E. Certo ou errado? O coeficiente linear B também poderia ser calculado como B é igual a y do ponto Q menos A vezes x do ponto Q. Observa que aqui ele usou o ponto P, né? Ele poderia ser calculado assim? Certo ou errado? Certo. Por que certo, professor? Observa que aqui, ó, nós pegamos a equação reduzida e isolamos o B, deixamos o B sozinho, ó. Esse y e esse x é qualquer par ordenado. Pode ser o ponto P ou pode ser o ponto Q, tá bom? Então é certo. Beleza? Curta aí o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!